Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema Sujeitos do Direito, Nascimento e Fim. Ao final de seus estudos, esperamos que você identifique e interprete a pessoa para o direito civil. Entenda as relações jurídicas que permeiam a trajetória de vida desde o nascimento até a morte da pessoa natural. E compreenda as consequências da comoriência. Vamos lá? O ser humano é a figura principal das relações sociais. Dessa forma, o direito civil é o ramo do direito que regulamenta as relações sociais. Assim, é importante saber quem o direito civil considera a pessoa natural. Como exemplo, podemos citar eu, você, seus colegas, seus familiares e todas as pessoas com vida, ou seja, é o ser humano com vida. Surge então o sujeito de direito, que é aquela pessoa que pode assumir deveres e ser detentora de direitos. A pessoa natural, e agora sujeito de direito, é composta de personalidade. Mas o que é essa personalidade? É o conjunto de características da pessoa natural, a identidade da pessoa. Como exemplo, podemos trazer a sua personalidade. Assim, pense em suas características, seus gostos, particularidades, habilidades, etc. Um fato interessante é que o direito civil traz essa personalidade como sendo a personalidade jurídica, que nada mais é do que a personalidade da qual acabamos de falar. Nesse sentido, o direito civil traz a ideia de que a personalidade jurídica começa a existir a partir do nascimento de uma pessoa, mesmo que a vida dure apenas segundos. Entretanto, você irá perceber que alguns juristas discordam dessa ideia e alegam que a personalidade jurídica começa a partir da concepção, já que o próprio artigo 2º do Código Civil, além de afirmar que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento da pessoa, assegura a garantia dos direitos do nascituro desde a concepção. Assim, o bebê que ainda está em gestação no ventre materno, sendo nascituro, já tem seus direitos resguardados e, por isso, é dotado de personalidade jurídica. A personalidade tem tanta importância no mundo jurídico que ela é protegida por direitos. Nesse sentido, o artigo 11 do Código Civil traz a ideia de que os direitos da personalidade são inatos, ilimitados e absolutos, intransmissíveis e indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. Assim, a personalidade jurídica é tão sagrada que os direitos delas são inerentes ao ser humano, ou seja, originários, mas podem ser limitados em determinadas situações, como, por exemplo, nos casos de abuso por parte do titular ao ponto de desrespeitar o direito alheio e agir de má fé. Eles também não podem ser transmissíveis e disponíveis a outra pessoa, pois, como já dito, são únicos e inerentes a cada ser humano. Existem, porém, formas de ceder somente o uso do direito da personalidade. Como exemplo, podemos citar o caso de um autor que cede a sua obra literária para a sociedade. Nesse contexto, ele só está cedendo o uso do seu direito, mas não cedendo o seu direito. Nesse mesmo sentido, a pessoa não pode renunciar aos seus direitos da personalidade, ou seja, abdicar de ser titular dele. Os direitos da personalidade também são imprescritíveis, ou seja, não existe tempo para que sejam exercidos nem validade. Esses direitos também não podem ser objetos de penhora e também não podem ser retirados da pessoa enquanto ela viver. A personalidade jurídica se encerra com a morte da pessoa natural. E em se tratando de morte, para o Código Civil, existem 3 tipos: morte real, morte presumida sem declaração de ausência e morte presumida com declaração de ausência. Por fim, é importante que você conheça a comoriência, a qual diz respeito ao momento da morte de 2 ou mais pessoas, que sejam da mesma família e tenham direitos sucessórios entre si, morram na mesma ocasião, sem a possibilidade de averiguar quais das pessoas faleceu primeiro. Assim, elas serão presumidas como mortas simultaneamente. As consequências da comoriência se dão nos efeitos da sucessão dos bens dos falecidos. Bem, chegamos ao final da videoaula, esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre os sujeitos do direito, nascimento e fim.
Lembre-se que para darmos início aos estudos sobre direito civil, é necessário entendermos que a pessoa natural, sujeito de direito, é dotada de personalidade jurídica, a qual se inicia com o nascimento da pessoa e se encerra com a morte dela. Obrigado pela sua companhia e até breve.